Olha, a Polícia Federal está nas ruas neste momento cumprindo mandados de prisão contra os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e também contra o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Eles são acusados de superfaturamento, aliás, inacreditável nas obras do estádio Mané Garrincha. A Camila Bonfim tem as informações ao vivo disso pra gente. Bom dia, Camila. Oi, Ana, bom dia para você e para o Chico, bom dia a todos. Olha, é a Operação Panatenaico, que a gente já tem imagens, inclusive, imagens aéreas na casa de um dos investigados, que é o ex-vice-governador, como você disse, Tadeu Filipelli. Ele, inclusive, foi preso hoje, tem mandado de prisão contra ele, contra o ex-vice-governador de Brasília. Há mandado de prisão temporária, aquela inicialmente de 5 dias, também contra o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e contra outro ex-governador, José Roberto Arruda, que já havia sido preso anteriormente em uma operação mais antiga, que ficou conhecida como operação que investigou o mensalão do DEM de Brasília. Essa operação Panatenaico investiga os desvios milionários na obra do estádio do Mané Garrincha, na reforma do Mané Garrincha. Essa arena ficou a mais cara, foi a mais cara da obra da Copa de 2014. E, por conta disso, a gente tem números grandes em relação a essa reforma. Essa reforma começou custando 600 milhões, passou para 1,5 bilhão, ou seja, segundo a Polícia Federal, só o superfaturamento, olha só, Ana, 900 milhões de reais. Essa é uma operação que deriva da delação dos executivos da Andrade Gutierrez, empresa que participou dessa grande reforma, e eles contaram, inclusive, que desse superfaturamento foram desviados recursos para os dois ex-governadores do Distrito Federal e para o ex-vice-governador do Distrito Federal também. Vamos aos números da operação? 80 policiais, são 15 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão temporária, entre elas as dos dois ex-governadores e a do ex-vice-governador, e ainda 3 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é trazida aqui à Polícia Federal a prestar depoimento. E o nome dessa operação, Panatenaico, tem a ver com o estádio Panatenaico da Grécia Antiga, que antes tinha assentos em madeira e foi todo remodelado em mármore, ou seja, uma comparação para essa grande reforma aqui em Brasília, que teve, a gente repete, superfaturamento, segundo a Polícia Federal, de 900 milhões de reais. Chico, Ana. Nossa, e chama a atenção, né, Camila? O superfaturamento é maior do que o valor da obra. A obra de 600 milhões, superfaturaram 900 milhões, ou seja, não havia nenhuma preocupação em disfarçar, né, o roubalheira. A obra custava 2 bilhões, mas de qualquer maneira é um absurdo, né? Quer dizer, isso aí é o padrão FIFA. O padrão FIFA era isso. Vamos reformar, botar novos instrumentos dentro disso aí, e serve exatamente para esse dinheiro, nesse dinheiro do padrão FIFA no Brasil, exatamente servir para quê? Para desvio de dinheiro que podia estar no posto de saúde, nos remédios que faltam, nos hospitais, nas escolas, na segurança pública, cidades entregues à violência. O dinheiro está aí. Então é isso mesmo, tem que levar para a cadeia, tem que punir os responsáveis para ver se isso serve como educação política, né, Camila? E aqui do Brasil, a Polícia Federal acaba de prender os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e também o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Camila Bonfim. Chico, é isso mesmo. Nós, inclusive, temos imagens das buscas e também imagens relacionadas ao ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, aqui em Brasília, nessa operação Panatenaico. Ele é um dos presos na operação que investiga essa fraude, esses desvios na obra, na reforma do Estádio Nacional de Brasília, o estádio Mané Garrincha. Ele também é assessor do presidente Michel Temer. Ele é responsável, na prática, pela interlocução entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Também foram presos nessa operação de hoje os dois ex-governadores, Agnello Queiroz e também José Roberto Arruda. Lembrando que Arruda já tinha sido preso em outra ocasião no escândalo conhecido como Mensalão do DEM de Brasília. Essa operação, ela deriva da delação dos executivos da Andrade Gutierrez, porque foi o seguinte, segundo eles, a construção desse estádio, essa obra, foi um conluio, um acerto entre as empresas para conseguir essa reforma. Em contrapartida, houve um superfaturamento de 900 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, e daí saiu dinheiro que foi desviado para os dois ex-governadores e também
para o ex-vice-governador do Distrito Federal. Essa operação aponta também que, além desse superfaturamento de 900 milhões de reais, a obra de reforma do Estádio Nacional de Brasília foi a mais cara da Copa de 2014. E há muitos desvios que já foram relatados pela Andrade Gutierrez e agora, com o aprofundamento das investigações, estão sendo confirmados e levaram a essas prisões de hoje. Além das prisões, há 15 mandados de busca e apreensão e também 3 mandados de condução coercitiva quando a pessoa é levada a prestar depoimento. Além disso, além de todas essas medidas, segundo o Ministério Público, também foi determinada a indisponibilidade de bens de até 60 milhões de reais de 13 envolvidos nessa operação, que levou o nome de Panathinaiko, lembrando aquele estádio Panathinaiko da Grécia Antiga, que tinha assentos de madeira e foi todo remodelado em mármore. Ou seja, uma alusão a essa grande reforma, essa grande remodelação do Estádio Nacional de Brasília, que só de superfaturamento foi de 900 milhões de reais. Chico e Ana. É demais, né, Camila? Então, reforçando a informação da Camila, já estão presos os ex-governadores Agnello Queiroz, José Roberto Arruda, do Distrito Federal, e também o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, todos acusados de envolvimento no superfaturamento da obra do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Estamos de volta com as últimas informações das prisões dos ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e do ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Camila Bonfim aqui de volta. Camila. Ana, informação nova, acaba de chegar aqui à Superintendência da Polícia Federal em Brasília o ex-governador José Roberto Arruda, que foi preso na operação de hoje sobre os desvios na reforma do estádio Mané Garrincha aqui em Brasília. Ele que enfrenta a sua segunda prisão, a primeira também aqui na Superintendência foi por aquele escândalo conhecido como o Mensalão do DEM de Brasília. Também já estão presos outro ex-governador, Agnello Queiroz, e o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, que também é assessor do presidente Michel Temer, responsável pela ponte política entre o Executivo e o Congresso. Outra informação nova, também está presa a ex-presidente da Terracap, Marusca Lima. A Terracap injetou dinheiro nessa obra e teve um grande prejuízo. 1 bilhão e 300 milhões de reais, segundo uma auditoria externa da Terracap. E é por isso que a ex-presidente está presa por conta dos indícios do envolvimento dela nesses desvios. Segundo o Ministério Público Federal, houve um acerto para que as empresas entrassem nessa obra. A obra começou custando 600 milhões, terminou por 1 bilhão e meio, ou seja, o superfaturamento já é de 900 milhões de reais. E além das prisões e das outras medidas, também estão bloqueados 60 milhões de reais relativos a 13 investigados nessa operação de hoje. Chico, Ana. São valores absurdos, Camila. Obrigado.